O bando Incefo é a família de leões perfeita. Novos filhotes com 2 mães devotadas. 2 pais leais que os protegem. Mas há também adolescentes e isso significa problema. Passar de filhotes a assassinos não é fácil. Eles precisam aprender a caçar e se tornarem independentes, enquanto permanecem fiéis à sua família. Os erros dos adolescentes podem trazer consequências terríveis. Eles enfrentam a traição, o isolamento e a morte. A jornada até a idade adulta é cheia de tentativas e tribulações. Caçadores africanos. Bando dos adolescentes. Está amanhecendo e o bando Incefo está descansando após uma noite de caça. Os leões Incefo são liderados por 2 machos dominantes no auge da vida. No centro do bando se encontram 5 fêmeas adultas e 6 novos filhotes, nascidos em 2 ninhadas. Todos estão felizes com os novos membros. Todos, menos os adolescentes. Eles têm os próprios problemas para enfrentar. Há 7 deles, todos ao redor dos 3 anos de idade. A maioria machos, quase adultos. Assim como acontece com todos os adolescentes, eles enfrentam a dificuldade que é a transição para a idade adulta. Mas esses adolescentes têm sorte. Seus 65 quilômetros quadrados de território se estendem ao longo do rio Luangwa, o melhor lugar da região. Nascidos há 8 semanas, os novos filhotes agora já podem ficar com o bando e até mesmo os 2 machos maiores passam tempo com eles. Os filhotes de ontem são ignorados. Então formaram um grupo. Estes adolescentes estão, em termos humanos, em idade escolar. Eles têm a própria professora, uma irmã mais velha. Apesar de já ter o tamanho de uma adulta, ela ainda é jovem e brincalhona. A vida era perfeita até a chegada dos 6 filhotes que roubaram toda a atenção. As mães estão muito ocupadas agora e prestam pouca atenção aos seus filhotes mais velhos. As tias e uma avó estão a cada dia mais impacientes com eles. Dos 7 adolescentes, 4 são machos e agora já se podem ver os primeiros sinais de uma juba. 3 deles são irmãos. Nos poucos anos que lhes resta no bando, eles têm muito o que aprender. Sua irmã mais velha, sua professora, se assegura de que todos acompanhem a lição. A terra é muito vasta e adolescentes dorminhocos podem facilmente se perder nela. Agora é hora de se reunirem com o bando para o café da manhã. Os adolescentes famintos podem se juntar às refeições, desde que respeitem a fila. Os novos filhotes são tratados como príncipes e até roubam a refeição dos machos maiores. As mães precisam de comida extra para produzir leite para os filhotes. Os machos não gostam muito de dividir a comida.
Um antílope roubado de um leopardo não dura muito tempo. As tias tentam comer sua parte de forma discreta, até que o grupo de adolescentes as encontram. E esquecem as boas maneiras. Os jovens famintos normalmente quebram as regras do bando. Os grandes machos expulsam os adolescentes e os mandam para longe. A habilidade mais importante para a sobrevivência que os jovens devem aprender é a caça. E a hora de aprenderem essa lição chegou. A comida preferida do bando é o búfalo. A manada peso pesado vem para perto do rio para beber água. Porém, cada um deles pesa meia tonelada e tem chifres e cascos que podem matar um leão. A irmã mais velha, sua professora, escolhe um alvo mais seguro para a demonstração. A caça exige trabalho árduo. Os 3 irmãos têm 18 meses de idade e poderão ficar com o bando talvez por mais 2 anos. Porém, depois desse tempo, eles terão que tomar conta da própria vida. Os hipopótamos voltam para o rio durante o dia, mas vão para a terra firme à noite para se alimentarem. Os filhotes de hipopótamo são uma refeição regular, mas os adultos são enormes, muito maiores que os búfalos, com dentes de 30 centímetros de comprimento e muito mau humor. Esta manhã, o grupo de adolescentes conseguiu encurralar um deles e estão bloqueando a sua passagem de volta ao rio. Um possível predador e uma possível presa se enfrentam e nenhum dos 2 lados vai desistir. Os jovens leões tentam intimidá-lo, enquanto o hipopótamo escapa dando a volta por trás. O barulho dos pássaros coloridos distrai os adolescentes famintos. Uma colônia de abelharucos róseos se encontra às margens do rio. Seus abrigos se estendem ao longo de 2 metros ou mais por toda essa área. Os leões não nasceram sabendo o que é melhor para comer e não sabem se essas aves serão uma boa refeição. Os anos de aprendizado sobre como ser um leão talvez sejam os mais difíceis e menos compreendidos da vida de um leão. Os leões nasceram para serem noturnos, ativos à noite. Mas eles são adolescentes.
Os hipopótamos saíram do rio para se alimentar. Eles se alimentam de frutas caídas ao longo da noite. Para leões famintos, 3 toneladas de carne em movimento são uma tentação e tanto. Desta vez, se trabalharem juntos, tantos leões assim reunidos poderiam derrubar um hipopótamo. Contudo, os hipopótamos são mais intimidadores que eles. O grande tamanho dos hipopótamos é a sua proteção, assim como seus dentes enormes, pés pesados e grande coragem. Leões adolescentes também têm atitude e partem para cima dos hipopótamos como toureadores contra touros. Para os leões, isso faz parte do jogo e do aprendizado. Leões experientes dificilmente caçam hipopótamos adultos. Eles são muito perigosos, mas os adolescentes continuam tentando. Em algum momento, eles irão aprender a ir atrás dos filhotes ou de adultos feridos, que são presas mais fáceis. Após incomodarem os hipopótamos, a irmã mais velha leva os alunos para o interior. Caçar antílopes requer uma equipe de trabalho eficaz, e eles têm praticado isso quase todas as noites. Eles se espalham. A ideia é atrair um impala ou um pucu para uma armadilha. Os antílopes são mais rápidos que os leões e também trabalham em conjunto, avisando uns aos outros sobre qualquer perigo. É hora dos adolescentes colocarem a sua estratégia em prática. Os leões dividem as diferentes tarefas relacionadas à caça. Alguns ficam nas pontas à esquerda ou à direita, outros ficam no comando ou são responsáveis pela armadilha. Uma vez aprendido seu papel na caça, o mais provável é que o leão desempenhe essa função pelo resto da vida. Esses adolescentes ainda estão definindo qual o papel de cada um. Os 3 irmãos se coordenam bem, mas ainda não conseguiram pegar nada. A irmã mais velha leva um pucu direto na direção deles. Mas eles perdem o timing da armadilha. Atrás do irmão mais novo, um dos filhotes está perdido e sozinho. O filhote está aterrorizado. Há leopardos e hienas por ali. E ele tenta se proteger ficando ao lado dos adolescentes. Eles param de caçar. O resto do bando não deve estar muito longe. Porém, os irmãos mais velhos do filhote talvez não o protejam como ele gostaria. Adolescentes são brutos para brincar, ainda estão muito ressentidos com os filhotes. O ciúme dentro de uma família é normal. Antes de os filhotes chegarem, a vida era melhor. Agora, eles têm que esperar no final da fila para comer. Os adolescentes passam por muitos instintos contraditórios. Eles reconhecem o seu pequeno irmão, é um membro da família.
Mas os machos são assassinos de filhotes, um instinto necessário no momento em que forem tomar um bando para si. Na hora em que a brincadeira parece ser o fim para o filhote, a mãe aparece. Os adolescentes querem o seu brinquedo de volta. O filhote foi agredido, está confuso e tem sorte de ainda estar vivo. Repreendidos, o grupo de adolescentes volta para o bando. Ouve-se um estrondo, como se fosse um trovão. Uma debandada de búfalos. Caçadoras profissionais, as leoas estão trabalhando. É uma grande oportunidade para que os adolescentes provem estar prontos. A estratégia para caçar búfalos é diferente da estratégia para caçar antílopes. Os búfalos são como tanques. O búfalo é forte e, ao correr, consegue se voltar para os leões e atacar com seus chifres e com seus cascos. Ele salta e acaba chutando um dos adolescentes. O bando se aproxima, mas os adolescentes não são fortes o suficiente. Um dos chifres atinge a irmã mais velha na virilha. As tentativas desesperadas dos leões em derrubar o búfalo se tornam cada vez mais perigosas e inúteis. Um por um, os leões desistem. Dentes e garras não são suficientes. É necessário ter experiência, além de coragem. E saber quando desistir. Com o traseiro sangrando, mas de pé, o búfalo volta para sua manada. Atrás deles, sem querer desistir, estão os 3 irmãos. O resto do bando vai embora.
dois machos dominantes do bando voltam depois de terem ido defender o seu reino e encontram a família esgotada e machucada. As mães estão bem, elas se retiraram da caçada bem no início. 4 adolescentes estão desaparecidos, 3 irmãos e um mais novo. Uma das patas do outro adolescente está sangrando. Ferimentos são comuns. Um dos machos adultos tem até um corte no olho, mas é bem pequeno. Mas a sua filha, a irmã mais velha dos adolescentes e sua professora, está gravemente ferida. É a sua coxa esquerda. Ela tem sorte por ter o bando. Felinos solitários, como os leopardos, morrem de fome quando não podem caçar. A maior parte dos ferimentos se cura rápido. Não há sangue e provavelmente ela irá se recuperar depois de alguns dias de descanso. Porém, o irmão mais novo não teve tanta sorte. Um momento de coragem adolescente lhe provocou ferimentos internos fatais. Ter coragem não é suficiente para derrubar um búfalo de meia tonelada. A lista de feridos não para de crescer. O filhote perdido e encontrado mal consegue andar. Os adolescentes foram brutos. Ele procura o conforto da mãe, mas ela o rejeita. O bando não pode cuidar de um filhote que mal consegue acompanhá-lo. Seus instintos são cruéis, mas tudo isso é para o bem dos demais filhotes saudáveis. Uma noite de caos provocada pelos adolescentes devastou o bando todo. Os 2 machos adultos não ficam para ajudar. Eles se dividem para cuidar de suas fronteiras e cobrir mais território. É o auge do período seco e cada bando de leões controla alguns quilômetros do rio. É a única fonte de água. Os leões raramente saem de seu território. Isso para evitarem algum encontro com leões rivais. Contudo, nesta manhã, os 3 irmãos adolescentes se encontram além da fronteira de seu bando, sozinhos pela primeira vez. Aos 18 meses de idade, eles são jovens demais para abandonar o bando. Ainda assim, seus instintos de independência falam mais alto. Eles saem à procura do café da manhã. Eles são arrogantes, se sentem confiantes. Este é o início de uma grande aventura. Um deles é o líder natural e fica de olho nos outros 2. Ele espera por eles.
A carcaça de um hipopótamo está ali há dias e já quase não tem carne. O líder deixa os mais novos pegarem o que puderem. Um pé não tem muita carne. É só pele e cartilagem. Eles precisam tomar cuidado, seus estômagos não estão acostumados a digerir carcaças apodrecidas. Porém, é algo pelo qual eles talvez precisem se acostumar. Assim como acontece com muitos adolescentes, eles são muito briguentos. Mas a rivalidade fraterna poderia destruir a coalizão e eles precisam aprender a lidar um com o outro. Sua sobrevivência depende disso. O líder segue em frente e eles devem segui-lo. É outubro e o Parque Nacional de Luangwa está à espera das chuvas. Estes 9.000 quilômetros quadrados já estão muito secos. O pasto já se foi. Esta é agora uma terra faminta. Toda a vida está concentrada ao longo das margens do reduzido rio Luangwa. Trazida pela única fonte de água, uma leoa solitária, uma nômade. A vida fora de um bando é difícil. Leões solitários podem viver vidas difíceis por anos, sempre lutando para sobreviver, se escondendo e famintos. Uma tempestade se aproxima, mas para esta nômade, talvez seja tarde demais. Os 3 irmãos estão tensos, observando atentamente. A uns 100 metros de distância há um pequeno bando de leões, seus vizinhos. Esta família parece diferente. Estão todos machucados. A vida deles é mais difícil. Há 2 fêmeas adultas e diversos adolescentes mais velhos, assim como os irmãos. Este bando tem vivido dias difíceis e vive do outro lado do território dos adolescentes. Porém, não é isso que chama a atenção dos irmãos. Há um rosto familiar aqui. O seu pai? Um dos machos do bando Encefo tem uma segunda família do outro lado. É incomum, mas o parque não tem muitos machos adultos. Isso se deve à caça legalizada que acontece fora da reserva.
Os irmãos o observam enquanto ele cumprimenta os adolescentes do outro bando. É óbvio que ele também é pai deles. Eles são um pouco mais velhos que os 3 irmãos, ou seja, esta família é antiga. Cortes e cicatrizes mostram uma vida dura. Pequenos bandos não são tão eficientes e normalmente ficam em áreas mais baixas. Os 3 irmãos do bando Encéfo permanecem parados até que os outros leões vão embora. Confusos, sua confiança vai embora e eles se apoiam neste momento difícil. Um dos irmãos não está se sentindo nada bem. Talvez seja a carne podre que eles comeram, mas em muitos animais o estresse emocional pode ter o mesmo efeito. Adolescentes raramente rugem, mas quando o fazem, normalmente é por um motivo forte. Eles rugem pelo seu bando, suas alianças e forças. Tem a ver com a sua identidade. Eles são 3 adolescentes fugitivos, aventureiros, tentando descobrir como o mundo funciona. Isso tudo sozinhos. Alguns dias depois, o macho grande volta ao bando Encéfo, como se nada tivesse acontecido. Esta é a sua família principal. Não podemos saber o que ele pensa e sente, nem compreender os segredos de um leão. Mas os cientistas dizem que muitos animais enganam uns aos outros e escondem a verdade de seus rivais e parceiros. A traição é algo bem antigo. Os filhotes estão todos aí, incluindo aquele que foi rejeitado. Agora ele está bem, é só um pouquinho menor que os demais. Sua mãe finalmente cedeu. Ignorado no passado pela sua mãe e irmãos, o sobrevivente sortudo está criando um laço de amizade especial com seu pai. Cinco dos filhotes são machos e poderiam formar uma equipe formidável em 2 ou 3 anos, provavelmente se tornando pais carinhosos também. O rio, quase seco, diminui o tamanho das piscinas dos hipopótamos. Os machos territoriais como são, não se sentem nem um pouco à vontade com o pouco espaço que há. Se um hipopótamo dominante não pegar você, o crocodilo talvez pegue. Ferimentos são inevitáveis. Escondido na escuridão, um hipopótamo ferido vai em direção à margem do rio. Com sorte, a escuridão e a mata densa irão protegê-lo.
Mas ele dá de cara com as mães Encéfo e não tem nenhuma chance. O macho grande toma conta do banquete. Um hipopótamo adulto é uma refeição enorme, mais que suficiente para todos eles. Ainda assim, há uma tensão estranha no ambiente. Um crocodilo enorme tenta se juntar a eles. Isso é muito perigoso, até mesmo para ele. Pela manhã, a causa da agressão fica clara. Junto com o pai, estão 2 adolescentes do outro bando. As mães Encéfo são as que mais se incomodaram com isso. O macho apareceu com os adolescentes errados. Ele trouxe 2 adolescentes ilegítimos e os ajudou a se alimentarem. Foi como uma reunião de família muito tensa. Os adolescentes não convidados são grosseiros e sem educação. Eles não sabem que os adolescentes devem ir para o final da fila e sem reclamar. O incômodo das mães se torna cada vez mais evidente. Os 2 adolescentes intrusos estão em menor número e correm um sério risco. Eles precisam ir embora agora. As mães Encéfo os seguem, querendo se vingar. Os adolescentes se voltam contra uma das mães. As 5 fêmeas Encéfo chegam. O macho grande tenta conter a situação e entra na briga. Ele se coloca entre as mães e os 2 intrusos. Em seguida, em uma demonstração de legítimo respeito pela hierarquia, os adolescentes se despedem carinhosamente de seu pai. Os 2 vão embora pelo único caminho que podem, passando pelos crocodilos. Este trajeto é a rota de fuga mais rápida, mas deixa os adolescentes aterrorizados. Eles acabaram de conhecer a família principal de seu pai
E talvez também pensassem que eram os únicos. Parece que todos estão magoados. As mães em Céfo ainda querem brigar. Os adolescentes vizinhos voltam para casa sãos e salvos e bem alimentados. Os laços que uniam o bando em Céfo foram rompidos pela hostilidade e pela traição. A crescente tensão pode ser sentida além do bando dos leões. Outros animais estão desesperados pelo fim do período de seca. Quando a chuva cai, o antílope consegue beber água onde for e se afasta do rio na esperança de encontrar pastagens verdes. Os leões devem agora ir para o interior em busca de comida. Nesta época tão difícil, eles não poderão esperar pelos adolescentes desaparecidos. Os filhotes não têm escolha, a não ser tentar acompanhar os mais velhos. Os búfalos se afastam das fronteiras do bando. Longe de trazer a vida, as tempestades esvaziam o mundo dos leões. O território é um mar deserto de lama. Pelo menos os hipopótamos estão felizes. Leva algumas semanas, mas a vida retorna. O pasto cresce e o fluxo de água fresca enche o rio. Os antílopes voltam. A lama, remexida pelos búfalos, seca e se transforma em pântanos exuberantes. Para os filhotes, é um mundo novo. Eles só conheciam as planícies empoeiradas. O pequeno filhote, ferido pelos adolescentes, agora mal se distingue de seus irmãos. Os machos maiores agora passam mais tempo protegendo os seus herdeiros mais novos. As mães se unem aos machos nos rugidos para se fazerem presentes na região. Os únicos que estão faltando são os 3 irmãos. Eles não são vistos desde a caçada aos búfalos.
Então, um dia, um deles aparece. Atrás dele, os outros dois. Eles estão de volta e surpreendentemente muito bem. Os três são bem recebidos como parte da família. O bando está novamente reunido. Os três irmãos aprenderam muito durante a sua aventura e estão prontos para o próximo capítulo. É uma nova estação, um novo começo para todos os leões pertencentes ao bando Encéfalo.